Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Vamos falar sobre esse terceiro dia do ano, o terceiro dia do mês de janeiro. Temos Supercopa da Itália, semifinal, a outra entre Juventus e Milan. Primeiro jogo do Sérgio Conceição na frente da equipe do Milan. Na minha opinião, uma boa contratação, mas num time estranho, O Milan nos últimos anos, depois da saída do Pioli, tem queimado um pouco de treinadores, não tem dado tanto certo assim. Muitos jogadores no departamento médico, muitos mesmos, vários jogadores interessantes no departamento médico. Então eu não sei se o Milan vai ter ou vai apresentar para o Conceição uma tranquilidade para trabalhar. Ele vinha num período muito longo no Porto, multicampeão no Porto, e agora pega um Milan conturbado. Vamos ver se ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho e enfrenta já pela primeira vez o seu filho, o Francisco Conceição, que está na Juventus. Não sei se vai ser titular, acredito que não, mas é um reencontro interessante para a gente comentar. Além disso, na 17ª rodada do Campeonato Português, temos o Porto fora de casa contra o Nacional, o Porto que fez bem o seu papel contra o Boa Vista no confronto entre Sporting e Benfica, A gente sempre comenta sobre a trinca em Portugal, quando dois grandes se enfrentam, o outro tem a obrigação de vencer. O Porto cumpriu essa cartilha e venceu o Boa Vista e assumiu a segunda colocação, enquanto o Sporting, que visita o Vitória, venceu o Benfica por 1-0 e retomou a liderança. O Sporting que se distanciou até do Benfica agora. O Benfica está na terceira colocação, enfrenta, como eu falei, o Vitória de Guimarães. O Vitória é um time muito chato de se enfrentar, se eu não me engano vem de 4 ou 5 jogos sem derrota, um time muito difícil e com certeza vai ser um desafio e tanto para a equipe do Sport. E por último temos o Real Madrid enfrentando o Valência, que está em péssima fase, o Valência que já teve várias vezes na última colocação da La Liga. O Real Madrid completo no ataque, somente o Alaba, o Carvajal e o Militão estão de fora por lesão. Muito provavelmente o Lucas Vázquez vai continuar fazendo a direita no lugar do Carvajal, como ele já fez várias e várias vezes, É um jogador que compõe bem o elenco. E o Real Madrid vai ter o seu ataque com o Mbappé, Vini Júnior, o Bellingham, que acaba chegando muito no ataque, e o Rodrigo. Então o Real Madrid bastante favorito para esse jogo contra o Valência. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 3 de janeiro. Vamos começar o nosso planejamento com Porto e Nacional, na 17ª rodada do Campeonato Português. Vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas o YouTube tem entregado cada vez menos esse conteúdo, porque ele, teoricamente, fala sobre um tema mais sensível. E se você gosta desse conteúdo, vou pedir para você deixar o like no vídeo para o YouTube divulgar para mais pessoas. E se você não for inscrito, fica o convite para você se inscrever. O Porto é muito favorito a 1,28 e não é uma informação errada, O Porto hoje na segunda colocação é um dos melhores times da competição, mas o Porto acabou de perder o seu treinador. Claro, não imagino que o Porto vai ter uma queda de rendimento por conta disso, porque o trabalho estava instaurado ali, e tende a continuar. O time do Nacional está na 15ª colocação. É um time hoje que briga contra o rebaixamento. Subiu há pouco tempo e briga contra o rebaixamento. Só venceu 3 partidas até aqui, Dentro de casa, o Nacional venceu as únicas 3 partidas que ele teve no campeonato. Então, se tem um local onde ele consegue pelo menos progredir com pontuação, é em casa. 3 vitórias e 1 empate. Teve 3 derrotas. O Nacional fora de casa já é uma equipe hoje que não consegue vencer nenhum jogo. O Porto fora de casa perdeu 2 e venceu 4. Não é uma super campanha ainda, pode melhorar, mas claro, é uma campanha mais sólida do que a do Nacional. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio? Olha só o Nacional em casa. Não é uma equipe que produz uma sequência de vitórias, mas também não é uma equipe que tem uma sequência de derrotas. Dá para perceber que é um time que fica variando entre derrota, vitória, empate, vitória. Não é então uma equipe descartável, pelo contrário, Inclusive é uma equipe que saiu na frente em quase 45% das partidas que fez em casa e também que ficou mais de 55% dos jogos sem sofrer gol. Qual que é o problema? O problema é que é uma equipe que tem dificuldade de marcar. 6 gols marcados apenas em 7 jogos, tira do Nacional aquela média de pelo menos um gol marcado por jogo, O Porto fora de casa saiu na frente mais vezes, ficou sem sofrer gol também na mesma questão de 57% dos jogos, mas já é uma equipe com um ataque muito mais agressivo, praticamente 3 vezes mais gols marcados do que o Nacional e uma defesa mais sólida.
né? O aproveitamento do Porto também é muito melhor. O primeiro tempo do Porto é melhor, mas o Nacional não tem um desempenho tão ruim no primeiro tempo, porém no segundo tempo onde o Nacional tem o pior momento. Então aqui a gente pode tirar algumas informações. Muito provavelmente, enfrentando times mais para cima, né, os 5 primeiros de Portugal, Vitória, Braga, Benfica, Porto, Sport, posso colocar assim, ele vai tentar se defender. Se bem que o Nacional vem fora de casa agora, se não me falha a memória, de um empate contra o Vitória. Mas contra o Porto, contra o Benfica e o Sport, é muito provável que ele fique se defendendo. A gente já falou sobre esse cachorro antes, hein? Ele anunciou pra gente a derrota do Chelsea pro Ipswich. Mas enfim, não sei se o Nacional vai cumprir essa façanha também. Mas é muito provável que o Nacional venha para se defender. Então a gente deve ter um Porto aqui muito mais agressivo, principalmente no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo é um momento onde o Nacional tem uma queda de rendimento. Olha lá, 9 gols sofridos, quase 45% de derrota. Então é muito provável que a gente tenha aqui uma condição de trabalhar uma extremidade. O que eu digo com extremidade? Vitória do Porto no HT depois dos 30, 35 minutos. É arriscado? Claro que é, mas é uma cotação melhor do que você trabalhar como um Panther, uma cotação tão esmagada. Ou a vitória do Porto no segundo tempo. Porque o Nacional tende a conseguir produzir um bom jogo defensivo no início, mas como é um time que tem queda de rendimento no segundo tempo, como o nome já diz, ele deve ter uma queda de rendimento e o Porto acabe fazendo o seu gol mais para os extremos da partida, né? Ou final do primeiro tempo ou final do segundo. Então você pode tentar buscar essa estratégia se você é um Panther. Se você é um trader, eu não vejo problema nenhum de você já pensar nesse back favorito no Porto desde o início. Desde o início, modo de dizer, né? Desde o momento que você veja uma superioridade do Porto em campo, não vejo problema. Inclusive, minha tendência é trabalhar desse jeito, procurar uma superioridade do Porto para trabalhar esse back favorito, tá? O time do Nacional não é uma equipe que sofre tantos gols assim dentro de casa. Como a gente viu, a média de gols sofridos do Nacional é 1,5. Então não é aquela equipe que vai ficar sofrendo goleada o tempo todo. Então, para que o Porto tenha uma condição aqui de fazer mais gols, o Porto ele tem que abrir o placar cedo e ele tem que continuar marcando para obrigar o Nacional a sair para o ataque, para que o Porto tenha espaço para contra-atacar. O jogo empatado ou o Nacional na frente não vai fazer com que eu tenha interesse de trabalhar o mercado de gols por aqui, tá? A única ideia para trabalhar gols aqui seria realmente o Porto vencendo por 2 gols de diferença. Não vai me surpreender se o time do Porto ter mais dificuldade de achar um gol aqui e acabar marcando nas extremidades, como eu falei, final do jogo, final do primeiro tempo, e quem sabe até ter uma dificuldade para poder vencer esse jogo. Agora, se o Porto fizer um placar cedo, aí a tendência é que o Nacional saia para o jogo e possa até sofrer com uma sequência, uma diferença de gols até um pouco maior. Os últimos jogos do Nacional em casa, só para a gente ver a questão de derrotas, ele perdeu para o Benfica por 2-0, que é um adversário ali do nível do Porto, venceu o Moreirense por 1-0, empatou com o Boa Vista e venceu o Santa Clara por 2-0. Então, a última derrota foi sim para uma equipe pau a pau ali com o Porto, mas por apenas 2-0. Então, cuidado na hora também de calcular aí o seu handicap asiático para não esticar a linha do Porto de uma maneira muito exagerada. Tá bom? Depois disso, temos Juventus e Milan, aquela semifinal na Arábia Saudita que está acontecendo da Supercopa da Itália. Comentei que desde a temporada, se não me falha a memória, 23-24, a Supercopa da Itália agora é disputada entre primeiro e segundo da Copa Itália e primeiro e segundo do Campeonato Italiano, né? O Milan foi segundo colocado no Campeonato Italiano, está pegando o campeão da Copa Itália, Juventus. A Inter foi campeã da Série A italiana, está pegando a segunda colocada da Copa Itália, Atalanta. Esse jogo acontece hoje, quinta-feira, perdão. Estou gravando na quinta-feira, então eu não sei o resultado ainda. Você, quando ver esse vídeo, já vai saber. Eu estou gravando por volta do meio-dia da quinta-feira, então eu não sei. Mas a questão de análise aqui é muito parecida. É um jogo único, disputado fora do seu país. Muito provavelmente os torcedores que vão estar ali, se não me falha a memória, em Riad esse jogo, os torcedores que vão estar ali não são torcedores, né, italianos de fato, alguns pingados sim, mas a maioria das vezes é mais aquela questão de torcedor simpático à equipe, que quer ver uma grande equipe se enfrentando, duas grandes equipes se enfrentando, obviamente. Então acaba sendo uma coisa um pouco mais xoxa, né? Não tem aquela pegada da Itália e, obviamente, já é aqui um jogo parelho. É o primeiro jogo do Sérgio Conceição na frente do Milan,
é um jogo decisivo, mas ainda é uma semifinal, ninguém quer perder, todo mundo quer passar para a final e claro, para mim é um jogo parelho, então eu já vou começar aqui, seja você um trader ou não, para mim é um jogo para correção de preço, tá? Para a gente não criar viés. A Juventus hoje talvez passe uma confiança um pouco maior porque ela vem de um trabalho um pouco mais sólido com o Thiago Motta, diferente do Milan que acabou de mudar o seu treinador, mas isso não quer dizer que o Milan vai ter alguma dificuldade. Acho que a grande dificuldade do Milan aqui é em questão das lesões. Deixa eu dar uma olhada sobre as lesões que a gente tem hoje no Milan. Olha só, lesões do Milan. Rafael Leão é dúvida, Pulisic é dúvida, mas acredito que vão para o jogo. Chukwueze, Florenzi, Jovic, Loftus-Cheek, Yunus Musa e Noah Okafor, que veio do Salzburg. São as lesões aqui do Milan. Na Juventus, as principais, o EA, Milik, o Bremer e o Arthur. O Arthur voltou de empréstimo, se eu não me engano, mas o Bremer vinha numa temporada muito boa. Então, eu acho que o Milan vem tendo mais problemas com essa questão das lesões. Mas ainda assim, para mim é um jogo parelho. Então, eu vou tomar muito cuidado para trabalhar a favor de uma equipe de maneira seca, sem eu ter uma condição visual do que está acontecendo, porque às vezes eu posso ter de fato uma Juventus dominando o jogo inteiro ou o Milan dominando o jogo inteiro e sentir confiança de trabalhar a favor de uma equipe ou outra. Agora, no pré-jogo, eu não consigo, não tenho bola de cristal para te falar que o Milan vai ser um time que vai ter problema só porque ele teve que trocar o treinador. Aqui no Brasil, se fosse no cenário brasileiro, para poder analisar, seria uma análise até um pouco mais fácil, porque vocês lembram muito bem que todas as vezes que a gente tem uma troca de treinador no cenário brasileiro, 98% das vezes, nós temos uma resposta positiva do time. Então o time às vezes estava já com o treinador por aqui, e aí o time começa a jogar. Eu não sei se é o que vai acontecer com o Milan, mas pode acontecer. Pode acontecer do clima do Milan melhorar com a chegada do Sérgio Conceição, tá? Se você buscar aqui os dados do campeonato italiano, você vai ver que a Juventus tem que melhorar muito na questão de vitória. É um time que não perde, mas é um time que também não vem vencendo, São 3 empates consecutivos em casa, como mandante pelo menos, e 6 empates nos últimos 8 jogos. É um time que empata muito. Desse jeito, a Juventus não vai conseguir disputar título italiano. Ela tem que melhorar um pouquinho. Já o Milan é um time que venceu até mais que a Juventus, só que acaba tendo mais derrotas também. Teve 3 derrotas ali fora de casa. Nesse ponto, as duas equipes jogam fora de casa, tá? Eu só estou analisando desse jeito para poder ter o contexto da Juventus como mandante. Mas eu não vejo tanta discrepância, por isso que o mercado colocou pra gente aqui um jogo bem parelho e eu prefiro não indicar nada para vocês no pré-live, somente mesmo um jogo para correção. De novo, explorem a questão do fato jogo único para trabalhar gols em situações de desespero. Então, 1-0 para uma equipe aos 60 minutos. Estou vendo que essa equipe que está vencendo está se expondo para poder contra-atacar e marcar o segundo gol. Legal, porque provavelmente a equipe que está perdendo está vindo para cima para empatar. É um jogo legal, um jogo quente para trabalhar mais um gol. Mais 1 ou 2 gols, depende. Agora, estou vendo nesse mesmo cenário que a equipe que está na frente está cômoda, não quer contra-atacar, e a equipe que está atrás está se expondo, mas não tem contra-ataque. Então não é um jogo que eu vou trabalhar gols. Ou no primeiro tempo, X equipe aqui abriu 2-0, e aí no segundo tempo tá um cenário quente também para mais um gol. Dá para buscar o over. Uma equipe 2-0 com os 2 pés no freio, já meio que administrando para jogar a final, não é o meu jogo que eu vou pensar no cenário de gols. Tá? Se você é um Panther, é um jogo difícil para você, porque eu acredito que você vai ter que assistir aqui pelo menos uns 20, 25 minutos para ter alguma noção do que vai acontecer e do que o Sérgio Conceição vai aplicar nessa equipe do Milan. Então, para mim, é um jogo para se trabalhar ao vivo, tá? Depois, às 5 horas, nós temos Valência e Real Madrid. Real Madrid com um time praticamente completo, Como eu falei, a ausência do Militão, do Carvajal e do Alaba, ou Alaba, O Real Madrid que voltou a jogar bem depois do título do Mundial de Clubes, do Intercontinental, sobre a equipe do Pachuca. Real Madrid que vai poder contar com Rodrigo, Bellingham, Vini Júnior e Benzema. Enfrenta um Valência que venceu apenas 2 partidas em casa, se não me falha a memória, foi contra o Girona e contra o Betis. Acho que foi isso, um 4-2 no Betis, um 2-0 no Girona, acho que é próximo disso, minha memória às vezes falha, mas foram as únicas vitórias do Valência, acho que dentro de casa. É uma equipe que sai na frente com muita frequência, inclusive saiu na frente do Barcelona no primeiro jogo do Valência no campeonato em casa, mas acabou tomando uma virada por 2-1. É um time agressivo, eu lembro muito bem na ideia que o Valência tem, que é uma linha tênue, Eu vou tentar fazer aqui eu tô perto de lavanderia, então eu tenho várias coisas de lavanderia aqui. Vai no meu Instagram pra você ver os bastidores onde eu tô gravando, você vai achar engraçado. Aqui tem uma esponja,
fazer da esponja a nossa linha defensiva. O Valência ele joga muito no limite, então ele vai deixar a sua linha defensiva mais para trás, chamando o adversário para cima, tá? Permitindo que o adversário suba bastante, mas vai tentar jogar no contra-ataque, no contragolpe. Então, o Real Madrid, ele, na maioria das vezes, ele joga mais recuado, chamando o adversário também, então vai ser ali mais ou menos um encontro de tática, mas se o Real Madrid estiver vencendo o jogo, o Real Madrid provavelmente vai ser convidado pelo Valência para vir para cima, para que o Valência tenha essas bolas lançadas nas costas dos jogadores do Real. É claro que o Real Madrid tem excelentes zagueiros, tem uma velocidade muito boa, mas o Valência cria muito perigo assim, correndo risco. E é uma linha tênue entre você conseguir complicar a vida do seu adversário que tem força maior e ao mesmo tempo tomar uma goleada. Porque se você está chamando o seu adversário para cima, seu adversário tem Vini Júnior, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, se você chama e deixa uma linha mais exposta, como o Valência gosta, para poder depois progredir para contra-atacar, muito provavelmente a linha é tênue e o Real Madrid pode ampliar ao ponto até de golear esse jogo. Mas aí ele precisa primeiro estar na frente do placar, tá? Não vejo o Valência jogando recuado nesse jogo, tá? O Valência é uma equipe conhecida por recuar de maneira mais proposital para poder contra-atacar. Que negócio é esse? Enfim, coisas do OBS. Mas isso aqui me chama a atenção, ó. Primeiro a marcar 63%. Então o Valência ele tem a condição de abrir o placar contra o Real, mas é um time que venceu apenas 2 vezes em casa. Isso quer dizer que o Valência pode marcar, como aconteceu contra o Barcelona, e tomar a virada. E você pode ficar de olho nisso. O Real Madrid não falhou em marcar em nenhum jogo fora de casa, mas foi uma equipe que sofreu uma média de 1 gol por jogo. Então ambas marcam aqui, não me parece um cenário muito ruim, tá? Vamos ver a cotação, tudo depende do risco. Ambas marcam a 2. Me parece uma odd legal, tá? Um pouquinho mais alta seria até mais interessante. Essa cotação de 1,38 para o Real Madrid, a minha dica para você é: saiba trabalhar os times do Ancelotti. Por quê? O Real Madrid não é uma equipe de proposição de jogo como era o City. Eu não vou usar mais o City como exemplo, porque o City agora mudou um pouco, né? Mas o Real Madrid não é aquela equipe que fica amassando o adversário. É uma equipe que, na maioria das vezes, chama o adversário para cima para poder buscar os espaços. Só que o Valência faz a mesma coisa. Então, talvez o Real Madrid tenha que subir um pouco mais as linhas para poder encontrar boas oportunidades, até mesmo de finalizar de fora da área. O Valverde faz isso muito bem. Então, esse back favorito ao Real, ele pode encaixar, mas desde que você saiba trabalhar o estilo do Ancelotti. Contra o Real Madrid, eu não trabalho, tá? Não vou trabalhar porque o Real Madrid até pode chamar o Valência para cima, o Real Madrid pode até tomar gol, mas é muito mais provável que você tome um gol contra a posição trabalhando contra o Real Madrid. No mercado de gols, eu gosto de pensar nesse 2,5 porque o Valência tem a condição de marcar mais gols, né? Uma equipe que tem esse DNA em casa de marcar pelo menos um gol por jogo, e o Real Madrid também é uma equipe que, se estiver atrás do placar, tende a vir para cima, é uma equipe que fora de casa sofreu uma média de um gol por jogo no campeonato também. Então esse over 2,5 me chama bastante atenção, tá? Nos últimos jogos entre eles, vamos pegar aqui na casa do Valência, ó, 2-2 na La Liga da temporada passada, 1-0 para o Valência, 2-1 para o Real Madrid, 4-1 para o Valência, e aí nos jogos gerais a gente teve o Real Madrid goleando em alguns aspectos 4-1, 5-1, mas é um jogo sim que tem uma tendência maior para gols aqui, principalmente com um cenário de gols cedo, tá? E o Valência pode acabar surpreendendo o Real Madrid saindo na frente, por isso que eu não te aconselho trabalhar a favor do Real de qualquer preço, tá? Muito provável que o Valência consiga achar um golzinho, e se o Real Madrid estiver atrás vai ser bom para você tentar buscar uma virada. Lembrando que o Real Madrid vem de uma grande virada recentemente contra a equipe do Vallecano, perdia, se eu não me engano, por 2-0, virou para 3-2, mas aí depois tomou gol no final, tá? Então presta atenção nessa informação, o Real Madrid pode virar, mas ele também pode acabar sofrendo depois de novo, então saiba fechar posições, né? Melhor do que saber abrir é saber fechar. Mas eu gosto, se fosse para indicar um mercado nesse jogo aqui, eu olharia com carinho para o mercado de gols. Depois às 5h15 nós temos Vitória e Sporting. Como eu falei, essa cotação do Sporting mais alta, ela não é à toa. O Vitória é uma equipe muito chata de se enfrentar, principalmente na sua casa em Guimarães. Se você pegar o Vitória numa situação normal, o número de vitórias e empates é parecido e você vai achar que é um time mediano, mas dentro de casa é uma equipe muito chata de se enfrentar, somente uma derrota até aqui, a equipe sofre poucos gols e o Sporting não pode vacilar porque acabou de se distanciar
da equipe do Benfica, mas o Porto enfrenta o Nacional, teoricamente um adversário mais acessível para o Porto. Então, se o Sporting vacilar contra o Vitória, o Porto pode assumir a liderança da competição, né? Então é muito bom tomar um pouco de cuidado. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Vitória tem poucas derrotas dentro de casa, venceu 4 partidas das 7 que disputou, saiu na frente em 71% dos jogos, o Sporting saiu em 75%, então o Vitória é uma equipe de muita agressividade. Só que o número de gols marcados pelo Vitória é menor. 12 gols marcados, 8 gols sofridos. O Sporting já marcou 25. Claro, o Sporting conta com o homem da máscara, né? O Gyökeres, que marcou 62 gols no ano de 2024 pela seleção da Suécia e pela seleção do Sport, né? Porque o Sport no ano passado foi uma seleção. Me perdoe aí os portistas e os benfiquistas, mas o Sport ano passado foi uma seleção danada. Então, o Sporting tem 25 gols marcados, 5 gols sofridos apenas. Muito bom, muito bom. O aproveitamento é parecido, então, apesar do Vitória não chegar muito no ataque, é uma equipe que marca praticamente precisando das mesmas finalizações. Primeiro tempo muito parelho, segundo tempo também. Por isso, para mim, eu não duvido que o Sporting possa se complicar por aqui, tá? O que é isso? Não quer dizer que o Sporting não vai vencer, mas talvez ele enfrente uma defesa mais sólida, enfrente uma equipe que pode abrir o placar contra ele, ele vai ter que tentar virar o jogo. Tudo isso faz com que o Sporting tenha mais dificuldade, mais trabalho para vencer do que o padrão, por isso o favorito pode se complicar. É mais um alerta para você não vir para cá afoito, né? Mas claro, olhar para o Sporting, um dos principais times em Portugal ano passado, com uma cotação de 1,80 logo no dia 3 de janeiro, é lógico que você vai querer fazer esse back. Só presta um pouco de atenção, porque o adversário não está de bobeira, tá? Não duvido que possa ser um jogo para um ambas marcam e até para o over 2,5, mas para isso acontecer, o desenrolar do jogo tem que ser, na minha opinião, com potencial de gol cedo, para poder desbloquear um pouco o Vitória. O Vitória, provavelmente, pensando nesse tipo de adversário, ele vai pensar em pontuar, né? Porque o objetivo do Vitória aqui é tentar buscar uma vaga na Conference, uma vaga na Europa League, mas para isso ele vai precisar pontuar contra os principais times do campeonato. Então, para mim, sinceramente, é um Vitória que vem mais para se defender, e com isso a gente pode ter um leia pior equipe em campo ao Vitória, né, uma correção de preço, e eu só trabalharia o mercado de gols se o Sporting tivesse vencendo esse jogo por 2 gols de diferença. De resto, pode ser um jogo até para 1-0, um jogo até 0-0, então tomaria um pouco de cuidado para puxar muito a corda para o mercado de gols. Fechou? Temos como jogo complementar o Nice contra o Rennes, vou botar aqui como jogo complementar, vou deixar o link aqui embaixo do nosso parceiro Radar Esportivo, onde eu selecionei tudo que eu vou fazer nesse dia 3, e eu vejo você amanhã. Não esquece que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. Vou deixar o link da minha parceira Betfair aqui para você criar sua conta na maior bolsa esportiva do mundo. Já está liberado o novo site da Betfair. Lembre-se que você tem que liberar no seu navegador a localização, no seu computador também, para que a Betfair saiba que você está acessando do Brasil. Já está confirmado que a liquidez da Betfair é global e não nacional. Muito se noticiou, muito falou que não, a liquidez da Betfair agora vai ser nacional. Não tem nada disso, é uma liquidez global, só que agora, óbvio, na moeda do Brasil. Para você agora depositar e sacar, você tem que fazer um depósito mínimo lá de R$5 para liberar o seu saque. Com o Pix, é um dos mais rápidos que tem por aí. E claro, agora você precisa verificar a sua careta, né, a sua face, quando você for fazer um depósito ou um saque. Isso é sistema de segurança. Ficou mais chato. Fica mais chato, mas quando você tiver um problema, agora você tem direito de abrir um processo contra X empresa, até mesmo contra a Betfair se você quiser, porque agora eles têm CNPJ e endereço fiscal no Brasil. Então você tem sim que achar chato, mas tem que cumprir, porque quando você quiser cobrar alguma coisa, você vai estar lá, vai estar escrito que você cumpriu todos os regulamentos, tá? Então, para fazer um saque agora, vai ter que reconhecer essa sua cara para poder falar que é você mesmo, que é a hora que você for fazer um saque. Lembra antigamente, quando teve um ataque hacker? Sacaram dinheiro da minha conta. Agora eles vão ter que verificar se é você mesmo. E aí, meu amigo, não tem como fabricar a sua careta, né? Então é mais seguro. É mais chato, mas é seguro. Tudo que vem para dificultar um pouco, no início é chato, mas a questão de segurança é muito importante. Se alguém hackear a sua conta em outro país, não vai conseguir porque a sua conta é localizada no Brasil, já vai ter dificuldade para acessar por lá. E se alguém conseguir entrar aqui do Brasil, eles não vão conseguir sacar o seu dinheiro porque vai ter que verificar o seu rosto, e aí se não for você, já era, tá? Então tudo que vem às vezes para dificultar, também vem para deixar um pouco mais seguro. Então não esquece de cumprir os regulamentos certinho, mas o link está aqui embaixo. Eu vou continuar usando sim a Betfair por muitos e muitos anos.
anos. É a maior bolsa esportiva do mundo e é a bolsa esportiva que eu utilizo. Fechou? E vou seguir também cobrando por melhorias nos pontos que tem que melhorar para que a gente tenha um local de trabalho cada vez melhor, ok? Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço e até a próxima.